Ser ou não ser? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. Ser ou não ser? Eis a questão. E aí, pessoal, decidi ler esse clássico dos clássicos, pois eu estava a fim de ler algo em formato de teatro, e também porque eu estava ficando novamente com indícios de TER, transtorno do excesso de realidade. Hamlet, do William Shakespeare, fala sobre vingança, Dinamarca e, mais que isso, sobre amor. Em Hamlet, o rei Fortinbras da Noruega morre após uma batalha com o rei Hamlet da Dinamarca e perde alguns territórios para ele. Tudo bem até aí, só que isso é só um pretexto para que o irmão do rei Hamlet decide matá-lo e ficar com a sua própria cunhada sem que as suspeitas recaiam sobre alguém da própria corte. O filho do rei, príncipe Hamlet, desconfia desde o início da descarada hipocrisia do corrente rei em exercício, seu tio. Então eis que o fantasma do rei Hamlet aparece nas torres do castelo para o príncipe e pede para que o filho, de todas as formas, se vingue por ele. A despeito da descrença de Horácio e de todos no castelo que não acreditam que ele conversou com o fantasma do pai, Hamlet decide pôr seu plano em prática. Horácio, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Para chamar a atenção de todos no castelo, decide fingir que está louco, e daí escreve para Ofélia, filha de Polônio, uma carta onde escreve todos os seus sentimentos por ela. Ou seja, para fingir que ele tá louco, ele finge que está apaixonado. Mas por que logo isso? Para explicar, para os medievais, a paixão era tida como uma espécie de doença da alma. A pessoa que ama seria cometida de um sentimento tão grande que dentro dela só sobraria espaço para se entregar ao ser amado. Ela precisaria servir a esse sentimento. O amor esvazia as pessoas que amam de qualquer outro sentido. Por isso, o pensamento e o sentimento ficam submetidos ao desejo pelo amado. Essa submissão é o processo de enlouquecimento de que os medievais falavam. Esse aqui é um livro do Luiz Felipe Pondé, que é um livro que eu amo. Enquanto se lamenta pelo castelo, preocupando a todos com seus lamentos existenciais, principalmente ao rei Apolônio, pai de Ofélia, uma trupe de artistas vem para fazer uma encenação ao rei recém-empossado. Muito esperto, Hamlet pede para que a trupe interprete o assassinato de Gonzaga e pede para que a trupe de atores recite algum dos versos escritos por ele. Enquanto isso, o rei e Polônio se escondem atrás de uma pilastra e esperam por Hamlet, usando a Ofélia como isca. É nesse momento que Hamlet irá passar com a sua famosa dúvida: ser ou não ser? Eis a questão. A pergunta filosófica que com o tempo ganhou ares de declamação sofisticada e acabou perdendo todo o contexto, na peça é nada mais nada menos que Hamlet dividido entre ficar calado ou vingar-se pelo seu tio. Na minha opinião, a genialidade da peça não está nesse único monólogo, mas em tirar reflexões finas e retóricas das atitudes dos personagens, tornando elas universais. No barrete da fortuna nós não somos o penacho. Nada nos impede de seguir a cinza de Alexandre até achá-lo calafetando o fundo de uma barrica, pois todo homem a todo momento tem uma ocupação e uma vontade. Ser ou não ser? Eis a questão. Importante dizer que na hora do monólogo ser ou não ser, eis a questão, o Hamlet não tá segurando a caveira, ela acontece só lá pelo 5º ato, quando ele tá com Horácio no cemitério. É a caveira do bobo da corte, Yorick. Porém, com o tempo, acredito que tenham botado a caveira no monólogo ser ou não ser para aumentar o efeito dramático, pois a hora que aparece a caveira mesmo não é tão dramático assim. E fora isso, o crânio humano é uma forma constante nas chamadas pinturas vânitas do século XVI e XVII, que é uma representação específica de natureza morta, com caveira, relógios, ampulhetas, frutas em decomposição. Acontece a peça. Os atores encenam a morte de um rei envenenado e, sentindo-se testado, o rei abandona a peça e se diz preocupado com a loucura de Hamlet. A rainha, sua mãe, pede para falar a sós com Hamlet no seu aposento real, porém pede para que Polônio esteja junto e se esconda atrás de um biombo para ouvir as extravagâncias do Hamlet. Porém, quando Hamlet está falando com ela, ele decide emular o que o rei fez com seu pai. Não vai sair daqui antes que eu a ponha diante de um espelho onde veja a parte mais profunda de si mesma.
atravessa um florete e mata Apolônio. A partir daí, o Hamlet se torna um espelho dele mesmo, ao matar o pai de Laertes e Ofélia. Laertes, que estava na França em batalhas, menos Luísa, que está no Canadá, volta para a Dinamarca para vingar seu pai e o resto da história vocês já sabem. Ou, se não sabem, é o seguinte: o rei propõe um duelo entre Laertes e Hamlet. Durante o duelo, Hamlet fere Laertes. O rei oferece um copo envenenado a Hamlet, que é tomado pela rainha. Hamlet atravessa a espada envenenada no rei e, por fim, Hamlet toma o próprio veneno. E o resto é silêncio. Sim, todo mundo morre e no final ainda sobra uma marcha fúnebre acompanhando o séquito. Shakespeare pensou em tudo, até na trilha sonora. A próxima resenha eu tô na dúvida se faço de um outro clássico ou de um livro mais recente. Dito isso, até o próximo vídeo. Aproveita para deixar um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos, etc, etc. E que tu não curtiu aí, hein? Ser ou não ser, eis a